externalidade negativa, então isso aí precisa ser avaliado. As pessoas são inconsistentes ao longo do tempo. Imagine alguma tarefa irritante, como lavar sua louça, limpar a neve da calçada ou preencher os formulários do imposto de renda. Agora considere as seguintes questões. Você preferiria A, passar 50 minutos cumprindo a tarefa imediatamente, ou B, passar 60 minutos cumprindo a tarefa amanhã? Então essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Você preferiria A, passar 50 minutos cumprindo a tarefa daqui a 90 dias ou passar 60 minutos cumprindo a tarefa daqui a 91 dias? Quando questões como essas são propostas, muitas pessoas escolhem B na questão 1 e A na questão 2. Quando olham para o futuro, como na questão 2, elas minimizam, portanto, a quantidade de tempo dedicada à tarefa incômoda. Mas ante a perspectiva de cumprir a tarefa imediatamente, como na questão 1, elas preferem adiar. Então, quando olha para o futuro, eu prefiro fazer logo a tarefa incômoda. Mas quando olha para o presente, você prefere adiar. Então veja, quando olham para o futuro, elas minimizam a quantidade de tempo dedicada à tarefa incômoda. Mas ante a perspectiva de cumprir a tarefa imediatamente também, você prefere adiar, você prefere também colocar para um determinado futuro. De certa forma, esse comportamento não é surpreendente. Todos procrastinam de tempos em tempos. Mas do ponto de vista da teoria do homem racional, isso causa estranheza. Suponha que, respondendo à questão 2, alguém opte por gastar 50 minutos daqui a 90 dias. Então, quando chegar o 90º dia, permitimos que mude de ideia. Na prática, a pessoa se deparará com a questão 1, de modo que optará por deixar a tarefa para o dia seguinte. Mas por que a simples passagem do tempo afeta essas escolhas feitas? Então veja, a questão da instabilidade. Então, se voltarmos aqui, rapidinho, vamos ver lá. As pessoas são inconsistentes ao longo do tempo. Ou seja, as nossas decisões ao longo de um determinado tempo, elas podem sofrer inconsistências muito grandes, como esse exemplo aí, né? Você quer fazer no futuro, mas quando chega no presente, você também vai adiar a tarefa imediata. Em muitas situações na vida, as pessoas fazem plano para si mesmas, mas não os cumprem. Um fumante promete parar, mas poucas horas depois de apagar o último cigarro, sente vontade de fumar e quebrar sua promessa. Alguém que esteja tentando emagrecer promete parar de comer sobremesa, mas quando o garçom traz o carrinho de doces, a promessa é esquecida. Nos dois casos, o desejo por uma satisfação imediata induz o tomador de decisões a abandonar seus próprios planos. Alguns economistas acreditam que a decisão consumo-poupança é um exemplo importante dessa inconsistência ao longo do tempo. Para muitas pessoas, os gastos representam uma forma de satisfação imediata. Poupar, como parar de fumar ou abandonar a sobremesa, exige um sacrifício do presente em troca de uma recompensa no futuro distante. E assim, como muitos fumantes adorariam conseguir parar de fumar e muitas pessoas acima do seu peso ideal desejariam comer menos, muitos consumidores, portanto, gostariam de poupar mais. Mas, de acordo com uma pesquisa, 76% dos norte-americanos afirmam que não estão poupando o suficiente para a sua aposentadoria. Então, veja que há essa inconsistência ao longo do tempo. Então, nós temos dificuldade de tomar uma decisão, nós temos a dificuldade de cumprir um plano hoje para ter benefícios futuros e, consequentemente, isso faz com que as nossas decisões elas não tenham consistência. Então, no presente, nós temos uma perspectiva, no longo prazo, nós temos uma outra perspectiva. Uma implicação dessa incoerência ao longo do tempo é que as pessoas tentariam encontrar maneiras de se comprometer com o cumprimento dos planos que fazem. Um fumante que quer parar de fumar pode jogar fora os cigarros que restam e alguém que esteja de dieta pode colocar um cadeado na geladeira. O que pode fazer alguém que não poupa o suficiente? Essa pessoa precisa encontrar alguma maneira de trancar seu dinheiro antes de que possa gastá-lo. É exatamente o que fazem algumas contas de aposentadoria, como os planos 401k. Então, um trabalhador ele pode concordar em ter algum dinheiro retirado de seu contra-cheque antes mesmo de tê-lo em mãos.
O dinheiro ele é depositado em uma conta que somente pode ser usada antes da aposentadoria, mediante o pagamento de uma multa. Claro, existe uma taxa para tirar antecipadamente, e aí, claro, normalmente todo mundo evita tirar para não perder esse dinheiro. Talvez esta seja a razão pela qual essas contas de aposentadoria são tão populares. Elas protegem as pessoas de seus próprios desejos de satisfação imediata. E aí você quebra esse ciclo, talvez, quebra um pouco do ciclo dessa inconsistência ao longo do tempo. Ou seja, você faz de maneira obrigada, você é obrigado a manter ali, senão você tem uma penalidade, uma multa muito elevada.